Olá, eu me chamo Nariane Cristina Ramos Souza, sou natural de Vila Bela da Santíssima Trindade, sou quilombola, pertencente ao território Porto Calvário, também conhecido como Terra de Teresa de Benguela. Sou a filha mais velha de Geocineia Ramos e Elmo de Almeida Souza e tenho mais dois irmãos, Victor Hugo Ramos Souza e Aniquele Ramos Souza. A minha infância toda eu vivi em Vila Bela da Santíssima Trindade, estudei numa escola quilombola e sempre tive contato com as tradições, ancestralidade e cultura do meu município. A infância foi um momento de reencontro com a ancestralidade, porque 80% da população em Vila Bela são pessoas negras de pele preta e pele parda. Então, o contato com pessoas negras, com a tradição, com a cultura vivenciada, sempre esteve presente na minha infância. Lembro que na minha infância eu participava de grupos culturais do município, da dança do chorado mirim, de outras danças que de certa forma também refletiam ali a nossa ancestralidade. Os meus pais, Geocineia Ramos e Elmo de Almeida Souza, os dois são pedagogos, também são quilombolas, pertencentes ao nosso território Porto Calvário, e sempre fui criado por eles, né, na presença deles e também dos meus avós, né, a gente sempre morou perto um do outro, né. Vila Bela tem essa característica, né, de ser familiar, das pessoas morarem perto um do outro, e também desse autocuidado familiar, como todo quilombo tem, né, entre um membro quilombola e outro. Durante a minha infância também, junto com as mais velhas, a minha mãe, minha avó, as minhas tias, eu aprendi a importância do território quilombola, aprendi a importância da gestão dos territórios, né, que geralmente são lideranças femininas, né, e o quanto que a força da mulher vem desde a nossa infância, né? É da infância que a gente transmitido os saberes, os ensinamentos, é na infância que a gente aprende a plantar, a colher, a ir na roça, é na infância que a gente aprende a cantar, né? É na infância que a gente aprende as histórias dos nossos ancestrais, né? O que eles faziam para tentar superar ali aquele período enquanto eles eram mantidos enquanto escravos. Então, eu fui sendo moldada dentro desse território, né? E também fui aprendendo sobre ancestralidade, sobre a importância da construção do Brasil enquanto com as mãos de pessoas pretas, né? E também a importância da resistência dentro de um território quilombola e da ressignificação da nossa cultura, da nossa pele e dos nossos traços. Vila Bela é um território majoritariamente ocupado por pessoas quilombolas, mas que vivem no centro urbano, né? A gente costuma dizer que somos desterritorializados, né? Porque fomos expulsos do nosso território. Então, na minha infância, eu cresci num bairro onde as pessoas que moravam ali também eram pessoas próximas, né? Parentes um pouco mais distantes. E ali a gente brincava de brincadeiras de criança mesmo, de pular tábua, de pique-esconde, de betes ou taco, saía para pegar frutas, né, na mata, e eram brincadeiras do nosso dia a dia mesmo, né. E também tinha o contato com essas crianças na escola, a gente estudava na mesma escola. Em Vila Bela tem apenas uma escola estadual e uma escola municipal, né. Eu sempre estudei na escola estadual, que hoje é reconhecida como uma escola quilombola, que é a Escola Verena Leite de Brito. E na escola também o nosso aprendizado, né, era sempre voltado para a realidade da nossa comunidade, porque as tradições são muito fortes dentro de Vila Bela, né? Então a história era ensinada um pouco diferente do que nas escolas convencionais. A gente estudava, né, sobre
por exemplo, o descobrimento do Brasil, né, e as guerras que foram traçadas de um outro ponto de vista, de um outro olhar, voltada mais para lutas e conquista das pessoas que naquele tempo viviam, né, as pessoas negras principalmente. Na escola também a gente tentava, de certa forma, vivenciar o que a gente aprendia na roça, né? Na minha infância, por exemplo, eu tive contato, eu fiz um curso técnico na infância de agroecologia, né? Porque a gente tinha esse contato com a natureza, com a terra, com o território, né? Então a escola sempre buscava proporcionar ali essa intersecção da realidade dessas crianças quilombolas, né? E também como que a escola poderia ajudar, de certa forma, nesse desenvolvimento e nesse crescimento. Então, basicamente é isso. Eu fui uma criança rodeada de familiares, de amor, carinho, vivi em um território quilombola, onde aprendi a importância da minha tradição, da minha cultura e a importância da minha sobrevivência enquanto uma mulher negra quilombola. Com o passar do tempo, né, após a infância, com a juventude, eu tive que deixar meu território para conseguir estudar, né? Em Vila Bela ainda não tínhamos uma universidade e as universidades particulares que eram mais próximas, nas cidades mais próximas, vizinhas, o valor da mensalidade era um pouco alta, né? E aí a melhor possibilidade de conseguir estudar foi vindo para Cuiabá. Eu vim para Cuiabá em 2013, eu tinha apenas 17 anos, uma menina que saiu do seu território, né, de certa forma com uma vivência ali voltada para a sua realidade, e me deparei com esse centro metropolitano aqui da Baixada Cuiabana, com realidade completamente diferente com a que eu estava acostumada a viver, né, e aprender também. Eu vim especificamente para Cuiabá para estudar, fazer o curso de Direito, né? Foi 5 anos de estudo. Hoje eu sou advogada, sou especialista em direitos quilombolas, mestra em estudo de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso e tenho atuado desde 2019, após a minha colação de grau e a aprovação no exame da ordem, tenho atuado com comunidades quilombolas. Na garantia dos seus territórios, na cessação do racismo ambiental, que a gente sabe que essas comunidades passam todos os dias, né? São de certa forma ali tolhidas de exercer o seu direito, de ter o seu território garantido e reconhecido enquanto território quilombola, né? Mas nem sempre foi assim, né? Na graduação, por exemplo, quando a gente estudava direito constitucional, eu nunca, nas aulas que eu tive com professoras e professores, eles nunca me falavam, né, sobre direitos coletivos voltados para comunidades tradicionais, seja quilombolas, povos originários, povos ciganos, né, e outras comunidades que de certa forma compõem esse eixo de comunidades tradicionais, né? Então, durante toda a minha graduação em direito, o que foi me dado, né, enquanto saber, foi um saber eurocêntrico, né, que não era de acordo com a minha realidade e nem da realidade da maioria das pessoas na sociedade, né? Então eu aprendi sim, todas as matérias que foram passadas, um direito hegemônico, onde a propriedade privada vale mais do que a propriedade coletiva, né? Entre outros obstáculos que de certa forma compõem esse racismo estrutural e institucional, né, que temos na sociedade. Posteriormente, a colação de grau, a graduação, para eu ter um conhecimento mais abrangente e conseguir dar um retorno para a minha comunidade, né? Porque quando a gente sai do nosso território, a gente sai com aquela sensação de abandono, mas com a esperança ali de como eu posso voltar para o meu território e ajudar posteriormente o meu território, né? Ou a minha comunidade, ou as pessoas que de certa forma fazem parte da minha vida, do meu convívio social. Então, para eu tentar de certa forma retribuir, né, tudo aquilo que a comunidade me proporcionou, porque se eu conseguir acessar a escola, se eu conseguir acessar a universidade, foi porque muitos de nós, muitas das minhas, né, tombaram para que eu pudesse frequentar e estar ocupando esses espaços, né? Então, de certa forma, era uma dívida que eu tinha
com o meu território, né, e como que eu poderia ajudar e contribuir. Então eu fui buscar atrás de formações específicas voltado para o direito quilombola, programas de treinamento para advogados quilombolas, né, e foram por essa trajetória, por esse caminhar de formação, além do que a graduação, a universidade me proporcionou, que hoje eu consigo atuar na garantia dos direitos das comunidades quilombolas, né. Eu atuo hoje com comunidades quilombolas aqui no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, no Espírito Santo, na Amapá e Amazonas, né? São comunidades que diariamente são tolhidas dos seus direitos, são comunidades que diariamente enfrentam o racismo ambiental e estrutural, né? Seja a dignidade da pessoa de sobreviver enquanto uma pessoa, conforme a Constituição no descreve, no estabelece. Também seja a falta de acesso a políticas públicas, a falta de acesso à morosidade dos entes públicos em regularizar os territórios, de delimitar e certificar esses territórios quilombolas. E são entraves que, de certa forma, gera ali um conflito territorial, né, que criminaliza lideranças quilombolas, que coloca essas lideranças em programas de proteção, né, que são vulneráveis. Territórios que são invadidos por garimpeiros, por fazendeiros, né, que tenta a todo tempo ali retirar o que é nosso, né, porque se os nossos ancestrais, se as nossas famílias estão nesse território, não é de hoje, né, quando fomos trazidos para cá, né, já foi um crime cometido ali porque fomos sequestrados, né, e aí quando conseguimos de certa forma nos restabelecer, mesmo que minimamente dentro de um território, dentro de um espaço que a gente enxerga como seguro e como sagrado, porque um território é um lugar seguro e sagrado para as comunidades tradicionais, né? E aí a gente se depara aí com todo esse sistema de preconceito, de racismo e da falta mesmo de cumprimento da legislação e da garantia constitucional, né? Então, a minha atuação dentro desse sistema racista estrutural é tentando aí a garantia, o estabelecimento da regularidade desses territórios quilombolas no Brasil todo. Viver numa sociedade onde somos vulneráveis e os nossos corpos a todo tempo estão em jogos para aprovação, né, de pessoas que não sabem nem da nossa realidade, de onde a gente veio, né, de como a gente chegou a ocupar esses espaços, é uma batalha todos os dias, né? Então, eu costumo dizer que se hoje eu exerço a função de advocacia, eu advogo para comunidades quilombolas, para os movimentos sociais, né? Se eu tenho acesso a formações que, de certa forma, me ajudaram, né, no crescimento pessoal, foi graças à minha família, aos meus pais, aos meus avós, aos meus tios que moram aqui em Cuiabá e me deram todo esse apoio, esse suporte e ainda dão, né, para eu conseguir trilhar essa trajetória dentro da advocacia, né, mas também a minha ancestralidade que sempre caminhou comigo, né, e sempre tem me guiado ali a seguir um melhor caminho e, de certa forma, também para eu a cada dia ser melhor, né? E ajudar também aqueles que precisam, né? Então, a superação, né, de todos esses obstáculos e de toda essa estrutura preconceituosa que nos é imposto, né, desde o nosso nascimento, vem sendo superado, na verdade, não superei ainda, né? Então, a cada decisão judicial que a gente recebe, né, de um território que foi certificado, né, ou de uma comunidade quilombola que foi reconhecida, ou de uma liderança quilombola que não está mais sofrendo a ameaça por cuidar do seu território, é uma superação, né? Para a gente que tem um contato com o território e que sabe a importância das comunidades quilombolas para o bem viver, né, para a preservação do meio ambiente, para o alimento que a gente come também, né, é uma superação, né? Então, existir e resistir dentro desses territórios é uma superação, né? Os meus títulos de academia,
Hoje eu sou mestra pela Universidade Federal de Mato Grosso, né? E também sou bolsista do CNPq, num projeto que envolve ali a formação de mulheres, de meninas quilombolas nas ciências, né? Então, é também uma superação eu ajudar outras meninas que ainda estão lá na comunidade, na sua escola, né? Mostrar para essas meninas que elas podem estudar, podem se graduar, podem ser o que elas quiserem quando crescer, e de como a academia, né, e de como a ciência pode ajudar ela assim como eu também e outras mulheres quilombolas, a crescer profissionalmente. É uma superação que vem sendo construída, né? Em conjunto, porque a gente costuma dizer, né, dentro das comunidades quilombolas, que a gente não anda só, né? Então, tudo que a gente conquista, tudo que, de certa forma, a gente nos é proporcionado, a gente também tenta proporcionar, né, para outras pessoas quilombolas, mas especificamente aí voltada um olhar para as mulheres quilombolas, né? E por que que eu falo, né, que a superação está relacionada ali a também o desenvolvimento e crescimento de outras mulheres quilombolas? Porque na maioria das vezes essas comunidades quilombolas são gestada, administrada por uma liderança feminina, né? Então a liderança feminina é que está mais vulnerável ali. Então esse apoio, esse desdobramento, né, de que ela pode sim continuar no seu território, ou pode sair do seu território para estudar, trabalhar, e que aqui fora, em uma cidade maior, né, numa capital, vai ter um apoio para isso. Assim como eu ou outras mulheres quilombolas que já superaram esse desafio de ter acesso à educação, de conseguir atuar na sua profissão, né? É uma superação que a gente tenta transmitir para essas mulheres que têm essa esperança e têm um olhar para o futuro também, um olhar para o futuro, mas também para o passado, né? Porque quando a gente sai do nosso território, a todo tempo a gente quer voltar, né, para ajudar ali aquela comunidade quilombola, né? Então, nem tudo está superado, né? Muita coisa precisa mudar, né? O racismo ainda existe. O racismo ambiental dentro das comunidades quilombolas está cada vez maior, né? Então, não tem outra forma, né, a não ser a tentativa de superação desse obstáculo, né? Aqui de longe, aqui em Cuiabá, eu continuo assessorando essas comunidades, né? Continuo indo a trabalho a campo, fazendo projetos voltados para mulheres e meninas quilombolas, projetos voltados, né, para essas comunidades na gestão territorial, né, dando suporte jurídico ali também administrativo. Então essa superação é todo dia, né? A cada visita a uma comunidade quilombola, a cada conhecimento de uma nova comunidade quilombola, né? E ver e saber que os nossos ali estão vivos já é uma superação, né? Porque muitos de nós não puderam estar ocupando esses espaços, né? Por conta desses sistemas que nos aprisiona e a todo tempo ali quer nos desestabilizar, né? E nos deixar vulneráveis.